Bom dia a todos, bondade dele. Que Jesus possa nos envolver na sua paz e na sua mansuetude. Falando em virtudes, hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças. Está em Mateus, no seu capítulo 5, do seu Evangelho. Então, as bem-aventuranças é o primeiro tópico do Sermão do Monte. E nós vamos discorrer sobre 9 bem-aventuranças, sendo 7 virtudes e 2 sobre perseguições. Está citado em 14 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e começa lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Começa Mateus dizendo, abrindo a boca começou a falar. Porque o que saía da boca do Cristo era o que estava inundado, repleto, o seu coração. Porque a boca fala o que está cheio o nosso coração. Portanto, que Jesus falaria, viria do seu íntimo, do seu coração, porque a palavra cria, soergue e faz com que cresçamos. Então, todo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, advieram do coração do Cristo. É o sermão que vai falar do sentimento, que vai tratar sobre a solicitude da vida, da justiça e da oração. Nós vamos falar sobre bem-aventurados aqueles que perseveram. Então, as bem-aventuranças falará sobre perseverança. É um corolário de virtudes. Portanto, são 9 bem-aventuranças, 7 que vai falar sobre as virtudes e 2 sobre perseguições. 7 virtudes, que é uma escala ascensional, degraus evolutivos no nosso processo virtuoso. O primeiro degrau, Jesus vai falar sobre a humildade. E o 7º, sobre a pacificação. São virtudes adredemente colocadas, o caminho para a virtude da pacificação. Portanto, eu só serei pacificador se eu já tiver galgado os 6 degraus anteriores de desenvolvimento interior dessas virtudes. Para atingir o degrau da frente, eu já preciso ter vivenciado os degraus anteriores. Porque nós sabemos que o nosso processo evolutivo não dá saltos. Portanto, é um trabalho interior, um trabalho de vigiai e orai constantemente, para que possamos vencer as nossas más inclinações. A primeira virtude, nós vamos falar sobre a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar sobre a humildade, que é não se exaltar, não se achar melhor do que o outro. Que nós nos coloquemos na condição de aprendizes, trazer a humildade para que nós possamos nos reconhecer um ser de Deus que cresce, que evolui pelas suas ações, através do livre-arbítrio, através das suas escolhas, mas que não está sozinho. Precisa do outro, precisa estabelecer essa relação interpessoal para que possamos vivenciar essas virtudes. Então, sem a humildade, nenhuma outra virtude vai se desenvolver. Eu trouxe aqui a menção do homem inteligente na Terra, que está justamente nesse capítulo, que diz que não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá.
colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso turno as inteligências que ainda estão retardatárias. E nos adverte que uma mão poderosa poderá retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando Bordeaux, 1862. Possamos compreender a limitação que nos encontramos enquanto espíritos imperfeitos que somos. Fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples na moralidade e ignorantes na intelectualidade. Portanto, precisamos desenvolver a nossa instrução, o nosso conhecimento, mas, sobretudo, a caridade. Elas precisam andar de mãos dadas, porque de nada nos vale ter o conhecimento do Pentateuco, da codificação de Allan Kardec, se não vivenciarmos, se não nos transformarmos. Então a mudança ela vai começar sempre por nós. E toda vez que eu pratico o bem, esse bem é luz que eu acendo no meu caminho. Divaldo nos diz que todo o bem que realizamos, nós anulamos o mal que tenhamos feito. Veja a importância, então, de estarmos no bem. Entendermos que nada somos, nada temos, sem que Deus assim o permita. Será maior no reino dos céus aquele que se fizer pequeno, como uma criança. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Está em Lucas. Aquele que quiser tornar-se o maior, que seja vosso servidor. Buscai o lugar mais humilde e modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Sempre através do merecimento, porque o que conta é o que está no nosso íntimo, a nossa verdadeira intenção. Que nós podemos ser bonzinhos para o mundo, mas é a nossa verdadeira intenção. Aquilo que Deus conhece bem. E que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Portanto, o bem que nós fazemos tem que estar em conformidade com o nosso íntimo, com a nossa intenção, e não muitas vezes fazer o alarde para que os outros vejam. Segunda virtude, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós estamos falando aqui do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, os resignados. Então, um coração humilde, ele vai olhar a dor com um olhar resignado, de aceitação. O choro passa a não ser uma lamentação, porque quando eu não sei lidar com as dores, com as adversidades, com as vicissitudes que nos visitam, sem assumir a responsabilidade, transferindo-as para os outros e para Deus, eu estou deixando de crescer. Portanto, assumir a responsabilidade é um movimento de reconhecer que se eu estou hoje colhendo dor, foi porque assim eu semeei. Através da lei de ação e reação, não somos vítimas. Tudo o que nos acontece está na perfeita ordem divina. Livremente eu plantei e vou colher. Então, não culpar a Deus, porque Deus, lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, dentre os seus atributos, soberanamente bom e justo, nos permite escolher, mas justo vai também cobrar na proporção das nossas escolhas. E somente um coração que é humilde sabe resignar-se. No item 23 desse mesmo capítulo, Bem-aventurados, aflitos, o tópico diz que de tormento se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem.
que nota sem inveja o que não possui e que não quer parecer mais do que é. Esse é sempre rico porque não olha para cima, olha para baixo e vê sempre criaturas que têm menos. E não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade em meio às tempestades da vida manter essa calma tão necessária que é a confiança em Deus, a confiança no futuro. Porque as dores que nos visitam hoje são para nos despertar para a nossa transformação interior. E nós sabemos que a nossa jornada, enquanto espíritos imortais que somos, é uma jornada individual, mas ela não é solitária. Porque nós temos Deus, nosso Pai. Nós temos Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, que é o governador do orbe terrestre, que há 4,5 bilhões de anos já era crístico, que é o nosso modelo e guia, modelo a ser copiado e guia a ser seguido. E todos nós temos o nosso anjo guardião. Desde que aqui chegamos nesta encarnação, somos assistidos por este espírito, cujo grau espiritual é superior a nós, a nos inspirar no bem. Portanto, precisamos estar em sintonia com o alto. Para a questão 459 do Livro dos Espíritos nos traz que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. A rigor, eles quem nos conduzem. E a pergunta é, quem são eles? Os bons ou os irmãos que ainda se encontram na ignorância e no mal? O que vai no nosso coração? Como está a nossa casa mental? O teor dos pensamentos que eu estou trazendo para dentro de mim. Porque esses pensamentos, bons ou ruins, vão se transformar em sentimentos e emoções. Por esse motivo, a importância do vigiar e orar constantemente. Então, o que precisamos fazer ao iniciar um novo dia? Agradecer. Temos tanto a agradecer pela bendita oportunidade de mais um dia, para que nós nos tornemos melhores. Agradecer pelo lar, pela casa que nos acolhe, pela família, pelo trabalho, pela saúde. Olha o quanto temos a agradecer. E quando nós agradecemos, nós estamos potencializando todas as coisas boas que nós já temos. E às vezes nós estamos focando no que está faltando. Então, começar o dia em sintonia com o alto é essencial. O mestre acordava no alvorecer, ia meditar, ainda no escuro. Imagine a vibração, a psicosfera desse ambiente. Nós também podemos, se nos dispusermos. Porque Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que nós precisamos é entender que nós somos criados simples e ignorantes, mas existe um determinismo na lei divina. Seremos perfeitos. Uns vão avançar mais rapidamente, outros mais demoradamente, à mercê das nossas escolhas. Então, o que estou escolhendo hoje? A resignação é um consentimento do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O resignado, ele não lamenta. Ele vai buscar saídas para o sofrimento. Não vai culpar ninguém. Vai buscar a responsabilidade em si mesmo. Sabe que nem tudo pode estar bem, mas tudo está certo dentro das leis e da ordenança divina. Porque toda dor tem uma causa, que pode ser atual ou anterior. Está lá, nas causas atuais e anteriores, no Evangelho, capítulo 5 também, bem-aventurados aflitos. Tudo tem uma razão de ser. Eu preciso refletir, porque eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso agora decidir fazer um novo fim, nos disse o Chico Xavier.
O que eu estou fazendo hoje? Dentro da lei de causa e efeito, tudo que nos acontece é perfeito, está justo. Eu preciso hoje plantar o bem. Eu preciso compreender que o tempo urge, como bem colocou o seu Antônio. Nós estamos num momento de transição planetária, um planeta de provas e expiações, transitando para um planeta de regeneração. Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, Transição Planetária, quem não leu, recomendo que leia, nos traz Dr. Artêmio, que urge o tempo mal baratado por nós nas ilusões do mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então, ainda estamos galgando os degraus da nossa jornada. Passamos já pelo planeta, nos mundos primitivos, estamos agora no planeta de provas e expiações, transitando para um planeta de regeneração. Depois vamos galgar o degrau para os mundos felizes, depois os celestiais. Veja, esse é o movimento da vida, nos impulsionar para a nossa melhoria. Mas o que espera Deus de nós? A exemplo de Jesus, nos auxiliarmos mutuamente. Porque nós temos muita responsabilidade que não estamos mais ignorando. Nós temos a doutrina espírita, que é a terceira revelação, o Consolador prometido, que traz através da fé raciocinada o conhecimento. Então, mais será cobrado daquele que mais conhecimento tiver. Porque o que nos ensinou o Mestre, qual foi o primeiro ensinamento? Amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Portanto, eu preciso me instruir, mas sobretudo vivenciar a caridade, começar no lar, que é o nosso primeiro núcleo social que nós estamos inseridos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Mas é o lugar certo. Eu escolhi. Se não implorei. Então, que possamos iniciar a caridade verdadeira dentro do nosso lar. Madre Teresa nos disse: você quer contribuir para a paz mundial? E ela disse como resposta: vá para casa e ame a sua família. Portanto, temos que iniciar em casa, nos ajudando, contribuindo. Porque Paulo nos disse que onde há cooperação, há paz. Como está as diversas ambiências que nós estamos inseridos? Eu estou sendo útil? Eu estou contribuindo? Eu estou dando de mim, indo ao encontro do outro? Então, as dificuldades, os sofrimentos são consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Tá? Na justeza de Deus. Então, precisamos entender a didática do sofrimento. O choro é a consequência dos meus atos. E para sair desse choro, será pelos nossos atos também. Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento ele é opcional. A dor é necessária, porque nós vamos avançar pelo amor ou pela dor. Por que nós esperamos a dor bater a nossa porta? Para nos dispormos a servir na seara de Jesus. Porque se nós estivermos trabalhando no bem, e se alguma provação ou expiação estiver na nossa programação, os benfeitores espirituais nos vendo trabalhando no bem, podem postergar indefinidamente que essa dor nos visite. Portanto, o que precisamos é entender que o tempo urge e que nós precisamos, de fato, estudar, nos instruir e trabalhar no bem. Sair do comodismo, da zona de conforto que muitas vezes nos colocamos. Sair da preguiça, porque o lugar está confortável. Ah, não, hoje eu vou assistir a palestra online. Mas os benfeitores estão aqui há muito tempo preparando esse ambiente. Já estão cuidando de nós já estamos nos imantando dessa energia. Então, todo esse movimento é para o nosso bem. O que precisamos é ter olhos de ver.
Então, primeiro a humildade para entender a dor e depois a resignação para aceitar e buscar saídas, buscar a minha reforma íntima. Porque às vezes eu estou buscando a cura do corpo e o corpo é um reflexo da minha alma. Então, o que eu preciso? Eu preciso me transformar. Eu preciso olhar para dentro de mim. Enquanto eu não fizer esse movimento de entender aquilo que não está bom, eu vou continuar colhendo a mesma coisa. Agora, gostar de sofrer é comiseração. É aquela pessoa que se vitimiza e que vai transferir as suas desditas para os outros. É um processo de acomodação, de se achar vítima das circunstâncias, vítima de Deus. Mas ela é vítima de si mesma. E diz, puxa, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Como há dizer, por que não acontece isso com o outro? Mas nós colhemos o que plantamos, inexoravelmente, não tem como ser diferente. Então, tudo que está acontecendo é colheita. Eu preciso, então, mudar a minha semeadura. Terceira virtude, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos e pacíficos. A mansuetude é a serenidade da alma. Para ser manso e pacífico, primeiro, eu precisei desenvolver a humildade e a resignação. Existe diferença entre ser pacífico e ser pacificador? Sim. O pacífico, ele não devolve o mal. Alguém me agride, alguém me fere e eu não devolvo o mal. E o pacificador? Além de não devolver o mal, faz o bem. E para nos tornarmos pacificadores, eu preciso já ter galgado todos os degraus anteriores. Então, primeiro Jesus fala em cultivar a paz, e depois ele fala em espargir a paz. E ele nos traz que, por isso, aprende comigo que sou manso e pacífico de coração. A quarta virtude, nós vamos falar sobre a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Está em Mateus. Então, o senso de justiça, ele só vai nascer num coração que já desenvolveu a humildade, que é resignado, que é manso e pacífico. Dentre os atributos de Deus, como já dissemos, soberanamente bom e justo e amoroso. E essa bondade, ela só vai se desenvolver em um coração que já galgou os degraus anteriores. Se eu não tiver a mansuetude, eu posso ser enérgico, exigente, mas não justo. Então, preciso desenvolver a bondade, a pacificação, a resignação e a humildade. Então, se nós não tivermos a resignação, podemos ser o quê? Vingativos. Aquele que é justo é bom, não é tendencioso. Muitas pessoas clamam por justiça e sequer desenvolver a humildade. Aquela pessoa que diz, eu sou justo, doa a quem doer, é que não desenvolveu ainda a mansuetude. Mas só é justo aquele que desenvolveu a mansuetude, a resignação e a humildade. Quinta virtude, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o misericordioso é aquele que não é aquele que tem dó, que tem pena, é aquele que desenvolveu a compaixão. Enxergar o outro, porque Jesus não apenas via o outro, enxergava o ser divino que ali habitava. Nos horizontalizar, não nos colocarmos numa condição de superioridade pelas coisas que, ora, nos são concedidas pela misericórdia de Deus. Porque tudo na vida é transitório, de material, nós sabemos disso. A condição social, os bens, a posse, o sucesso, o poder, tudo isso, uma mão poderosa que vos deu, pode lhe retirar.
Então precisamos desenvolver o sentimento, e somente um coração que é justo, manso, pacífico, resignado e humilde consegue desenvolver a misericórdia. Construir a empatia, que não é se colocar no lugar do outro, e sim se aproximar do outro, entender qual é a sua necessidade naquele momento. E aí nós nos lembramos da parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi tomado em poder de ladrões e se viu caído na estrada. Quem passa por ele? O sacerdote e o levita, que conheciam a lei de Deus. O que fizeram ambos? Passaram de largo, não se detiveram em socorro àquele homem caído. Mas um samaritano, tocado de íntima compaixão, ali se deteve em socorro àquele homem. Não perguntou qual era a religião daquele homem caído, qual era a sua opção sexual, qual era a sua etnia, qual a sua condição social. Ele se deteve em socorro daquele irmão, que todos o somos perante Deus. E aí nós vamos transferir para a nossa vida prática. Quem somos nós dos três hoje? A começar no lar novamente, que muitas vezes nós estamos totalmente envolvidos com as coisas de fora e não dispomos de tempo de qualidade para estar com os nossos entes queridos. É deixar o celular de lado, nos colocarmos na escutativa, olhar no olho do outro, se interessar verdadeiramente pelo outro. Como é que eu vou conseguir amar a grande família universal que estamos inseridos se eu não aprendi ainda a amar os meus entes queridos? Khalil Gibran, o poeta libanês, nos diz que o amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos dos outros como amam os seus. Então, olha o quanto nós precisamos sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Às vezes eu estou esperando alguém bater na minha porta para pedir ajuda, mas existem muitas dores. Eu estou me dispondo a fazer o bem. Nós pensarmos na ABGEM. Olha quantos trabalhos aqui na seara, na vinha do mestre, nós temos para nos ocupar utilmente. Seja no atendimento fraterno, no passe, na evangelização, na sopa, nos grupos de estudos, no trabalho mediúnico. Trabalho não nos falta. O que nos falta muitas vezes é a decisão, é a vontade. E André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele nos diz que o essencial é o tamanho do amor no bem que eu me decido a fazer. Qual é o bem que eu estou me decidindo fazer hoje? Qual é o estudo que eu estou me propondo para sair da ignorância? Exige mais de nós, mas para que nós nos melhoremos, eu preciso da decisão. A questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os Espíritos respondem: sim, e fazendo insignificantes esforços. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E falando da vontade, que é o que nos move, tem um capítulo que fala só sobre a vontade na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Precisamos nos instruir para que possamos compreender melhor as lições de Jesus e, sobretudo, vivenciá-las. Porque quem não conhece Jesus só vai fazer o que tem vontade. Mas quem conhece o Mestre vai fazer o que deve fazer. O evangelista Marcos nos trouxe que Jesus, movido por grande compaixão, limpou as feridas. Esse é o sentimento dos bem-aventurados, dos misericordiosos. Uma construção de sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Somente um coração compassivo
será um coração misericordioso. A compaixão, ela vai tirar o véu das discriminações sociais, étnicas, enxergar o outro como ser divino. Sexta virtude: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Então, só depois que eu conseguir desenvolver as virtudes da misericórdia, da justiça, da pacificação, da resignação, da humildade, é que eu vou conseguir me transformar num coração puro. Prece de Cáritas, que muitos de nós conhecemos: fazei de vossas almas o espelho, onde no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem é o espelho? Somos nós. A imagem de quem? De Deus. Somente os puros de coração conseguem enxergar a divindade dentro das pessoas. Todos temos a centelha divina dentro de nós. Só um coração puro consegue enxergar essa essência em cada irmão, em cada criatura, porque vê a potencialidade divina dentro de cada um. Tem uma passagem de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, através de Divaldo, que ela diz assim: há um sol brilhando dentro de você. É a presença do Cristo no teu coração. Permita, pois, que brilhe a tua luz por toda parte. A dizer, de todas as virtudes e potencialidades latentes em germes dentro de nós, dependendo da nossa vontade, fazer com que possam florescer e frutificar. Jesus pergunta, lá no capítulo 10 do Evangelho de João: acaso o salmista não vos disse: sois deuses? Salmo 82, versículo 6. Não foi uma fala de Jesus. Ele está se reportando ao salmista: sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Esse potencial divino de cada um de nós. E somente um coração puro consegue enxergar o divino que habita em todos nós. O que precisamos é transcender os defeitos e enxergar o potencial evolutivo que todos nós trazemos. Porque quando estamos no julgamento, estamos deixando de amar. Nós estamos aqui para desenvolver o amor, que é o legado de Jesus. Lá na questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Para quem já leu a escala espírita do Livro dos Espíritos, questão 100, e aí depois vai a ordem dos espíritos, questões 101 a 113, terceira ordem, espíritos imperfeitos, são 5 classes. Depois, a segunda ordem, espíritos bons, 4 classes. E a primeira ordem, espíritos puros, como o Mestre Jesus. Então, se nós lermos as 5 classes lá da terceira ordem, aquele espírito que ainda se magoa, se ressente, que tem inveja, somos nós, espíritos imperfeitos. Mas Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vai depender da nossa escolha. Sempre da nossa escolha. Questão 260 nos traz: poderia um homem escolher um meio de pessoas de má vida? Kardec pergunta, os espíritos respondem: sofrer a prova pedida. Ele fala em meio de bandidos, mas pode ser em meios diversos. Então, eu já consegui resistir ao mal, às minhas más tendências, às minhas más inclinações? Então, é necessário estar, sim, no meio de espíritos dessa espécie para que eu consiga entender se eu já consegui ser firme e estar no bem. Porque nós sabemos que o meio influencia, mas ele não é determinante. Vai depender da minha vontade.
foi Jesus quando escolheu os seus 12 apóstolos dentre os seus discípulos? Foram os melhores homens que ele conheceu à época. Um negou, um traiu, todos fugiram quando ele foi preso no Getsemane. Mas ele enxergava a potencialidade divina dentro de cada um. Sétima virtude. Bem-aventurados os pacificadores. Então, os pacificadores são aqueles que não vão devolver o mal, e sim vão fazer o bem, porque já comungam a paz e a levam adiante. Portanto, a paz é um comportamento, é uma atitude. E Jesus nos diz: eu deixo-vos a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo dá. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Durante esses anos, toda vez que eu passava por essa virtude de ser pacificador, eu choro. E ainda continuo. Porque nós estamos ainda no julgamento, na crítica. Nós precisamos enxergar o potencial divino dentro de cada um. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus nos trouxe: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqueles que vivem e promovem a paz. E finalmente, a oitava e a nona bem-aventuranças, as perseguições. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que padecem por causa do meu nome. E quando nós falamos em reino dos céus, não é um lugar geográfico, é a construção dentro de nós, não é um lugar físico. Porque nós podemos mentalmente estar habitando um universo de trevas, mas também de serenidade. Veja a escolha novamente, a vontade. Então, para ser perseguido em nome do Cristo, nós temos que ser muito bons. Precisa ser pacificador, ter um coração puro, misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde. Somos perseguidos, sim, pelos nossos clamorosos erros. Uma mulher procura o Chico e diz que ela descobriu qual foi uma das suas reencarnações. E o Chico pergunta: mas e o que você descobriu? Ela diz: eu fui devorada pelos leões à época do Cristo. Mas você deve saber também o que você foi, né, Chico? E aí ele diz: saber, eu não sei, mas eu imagino que eu devo ter sido a fuga do leão que te comeu. O Chico, que fez tanto, que dizia ser um cisco. Então, onde estamos? Bem-aventurados os humildes, porque serão deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ver Deus? Está lá na questão 11 do Livro dos Espíritos. Verão a Deus quando não estiverem mais obscurecidos pela matéria. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, nos traz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra.
Ao fim de cada dia passava em revista o que havia feito, se não havia deixado de cumprir nenhum dever e se ninguém teria nada a se queixar de mim. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Vejamos que é esse passar em revista. O que fiz? Quais foram os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações? Se eu não deixei de cumprir nenhum dever, se ninguém teria nada a se queixar de mim. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. No capítulo 17 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 4, nos traz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em vencer as suas más inclinações. Então não é o rótulo de sermos espíritas, é o que estamos fazendo com o conhecimento que estamos adquirindo. Eu estou me transformando? Paulo, apóstolo, nos diz que o mais importante é a nossa autoiluminação. Quem já leu a obra de Paulo, no livro Paulo e Estevão, que é uma obra primorosíssima. Quem não leu, leia, é transformador. É o livro que eu deixo ali sempre para de tempos em tempos reler e ver o quanto eu não estou fazendo nada. De perseguidor do Cristo, por defender a lei mosaica. Mas quando ele entendeu, na estrada de Damasco, ao sol do meio-dia, ali, entendeu e pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Estamos perguntando a Jesus: o que queres que eu faça? E a pergunta é: que degrau nós estamos hoje? Muitas vezes ainda não conseguimos galgar o primeiro degrau da humildade, porque ainda nos reconhecemos vaidosos, orgulhosos, prepotentes pelo que temos. Vamos refletir. E nós vamos encerrar com essa mensagem linda de Emmanuel no livro Vinha de Luz, através do Chico Xavier. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. E Jesus, na sua infinita amorosidade e bondade, possa nos envolver a todos para que possamos, a partir de agora, que a decisão é agora de transformação, sermos melhores. Que assim seja.